Nessa palestra, a Caterine Ferreira, que é Senior Email Sales Specialist Latam na Twilio, e o Gabriel Bouzy, Developer Evangelist na Twilio, vão te contar as melhores práticas de design de e-mails usando a SendGrid. O e-mail bem elaborado mostra que você se preocupa com a sua marca e com as suas comunicações, que você envia para os seus clientes. Isso ajuda a promover a confiança entre os seus destinatários e isso torna eles mais propensos a se envolver com seu conteúdo e continuar a abrir seus e-mails. E todo mundo quer e-mails com um design bacana, certo? Então a única coisa que está no nosso caminho é como a gente codifica esse e-mail. Nessa sessão, você vai ver algumas dicas e truques de como ter um design atrativo e relevante para os seus clientes. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Caterine Ferreira, sou especialista de vendas de e-mail aqui da Twilio SendGrid e hoje eu vou falar um pouco para vocês durante o evento sobre melhores práticas de design de e-mails e também o Gabriel Bouzy vai apresentar para vocês um pouco na prática o que eu vou trazer de dicas aqui, tá bom? Espero que vocês aproveitem muito o evento e espero que vocês curtam esse conteúdo. Vamos lá? Antes da gente entrar de fato na prática aqui, sobre design de e-mails, eu quero trazer alguns números para vocês. O primeiro deles, que é um número super importante, é que 83% dos consumidores preferem o canal de e-mail como o canal de comunicação das empresas para com eles. Então, isso foi feita uma pesquisa com mais ou menos 2.500 pessoas ao redor do mundo. E foi feita a seguinte pergunta: qual que é o canal de comunicação ou o meio de comunicação que você prefere que as empresas se comuniquem com você? E 83% das pessoas responderam que e-mail é o canal que eles preferem ser contatados pelas empresas. O segundo canal aqui de escolha foi o SMS, com mais ou menos 39% de respostas. Ou seja, e-mail ainda é um canal muito relevante. Então, é muito importante que você faça bem feito dentro desse canal, porque eu vou trazer mais números aqui para frente, mas é um canal que você pode ter um retorno muito bom e que as pessoas estão esperando ser contatadas através desse canal de comunicação. Então, nada melhor do que você ter aí um mix de um bom canal com um bom conteúdo, entregando o melhor para os clientes de vocês. Outro número que eu quero trazer aqui para vocês é de que 36 vezes, guarda bem esse número, 36 vezes é o retorno médio para cada real, para cada dólar investido em e-mail marketing. Parece muito, não é verdade? Parece. Mas essa também foi uma pesquisa e que, é claro, que depende de muitos aspectos para que você tenha esse retorno esperado dos e-mails, mas design é um deles, que vai ser o foco da nossa conversa aqui de hoje, do que eu vou falar para vocês hoje, é falar sobre design de e-mails. É claro que vocês sabem que você garantir que o e-mail o qual você está tentando contatar é um e-mail válido, tá aí a Safety Mails para provar isso para vocês, o quanto é importante vocês validarem o e-mail, para vocês não investirem em endereços de e-mails que não valem a pena, que não estão ativos, que não vão receber os e-mails de vocês, porque tudo isso conta, tá? Então, assim, o design é um dos, com certeza aqui durante esse evento vocês vão aprender muito mais sobre vários outros assuntos que vão te ajudar a chegar nesse retorno sobre o investimento esperado, mas saiba que são números reais e que super importantes para vocês terem em mente que e-mail é um canal super importante e que dá retorno sim, se for tudo muito bem feito, se for tudo bem alinhado, certo? Então vamos à parte prática, Vamos à parte que a gente gosta aqui, que é realmente trazendo aqui melhores práticas sobre dentro do canal de e-mail de design. Primeiro de tudo, é muito importante que você tenha um e-mail bem elaborado. Isso mostra que você se preocupa, que a sua marca se preocupa com as comunicações que são enviadas para os seus clientes. Então, desde a personalização, como coisa simples, com o e-mail, com o nome da pessoa correto, isso é super importante. Quem nunca aqui recebeu e-mails com o nome de outra pessoa? E você fala assim, o que essa empresa está querendo? Realmente falar comigo ou qual é que é, Então,
é muito importante que você transpareça a confiança para os clientes de vocês, conhecendo eles. Então, primeiro de tudo, é que vocês conheçam os clientes de vocês, tá? E aqui eu tô falando de conhecer, saber quem são os provedores de caixa de entrada da base de clientes de vocês, saber quais são os dispositivos e quais são os sistemas operacionais que os seus clientes estão usando para abrir o e-mail de vocês. Como o meu foco aqui é falar para vocês sobre design, é muito importante vocês terem esse tipo de informação para poder criar o design de e-mail que seja bom para aquele dispositivo, que seja bom para aquele sistema operacional, certo? Seja bom para aquele provedor de caixa de entrada. Então, não são todos os provedores aí, todos os disparadores de e-mail do mercado que te dão essa possibilidade de verificar esse tipo de métrica. Então, é importante que vocês conheçam a base de vocês. Dentro do Sendgrid, as nossas análises, os nossos reports permitem que vocês vejam esse tipo de informação para que vocês tomem decisões mais acertadas com relação à comunicação, ao design do e-mail de vocês, tá certo? Então, esse é o primeiro passo. Eu vou ficar voltando nesse ponto porque você conhecer o seu cliente é realmente a dica número 1 que vai fazer com que todo o resto faça mais sentido, tá bom? Dica número 2 aqui, vamos para um exemplo bem mais prático. Vou até mover aqui o meu vídeo para que vocês consigam ver. É o design de apenas uma coluna. O que isso significa? Eu trouxe aqui 2 exemplos de e-mail. Exemplo 1, exemplo 2. Exemplo 1 é de uma coluna só. E é o que a gente recomenda você manter um layout de uma coluna. Por quê? Ele é mais fácil de se manter e ele é mais provável de funcionar em diferentes plataformas, tá? Então, dando uma olhada aqui nesses 2 exemplos, o exemplo 1, do formato de uma coluna única, é muito mais fácil de você percorrer ali aquele design, tá? Enquanto que o formato, o exemplo 2, que tem ali, né, 2 colunas, vai funcionar melhor para destacar várias ofertas, tá? Então, assim, nenhum é melhor do que o outro e você vai conseguir dominar mais facilmente a formatação do layout de uma coluna única por uma questão de facilidade, também por uma questão de design no dispositivo do teu cliente. Muito provavelmente o design de uma coluna única fica mais fluido e visualmente melhor, tá ok? Depois disso, vamos falar aqui, eu agreguei várias dicas em um slide só, porque dá pra gente economizar aqui, e eu vou falar cada uma delas, tá? Então vamos para a dica número 3, que é de você usar tabelas de HTML para o layout, tá? Aqui, ao invés de você usar as tags div, você vai usar as tags de tabela. Por que isso é muito importante? Porque nem todos os clientes de e-mail, aí eu tô dizendo, né, nem todos os provedores de e-mail suportam tags div. Então, é importante que vocês usem as tags de tabela para garantir que o seu e-mail vai ser renderizado da forma correta para o máximo de dispositivos possíveis, tá? Então, esse é um ponto de novo. A gente volta na questão anterior que eu falei, da dica número 1, conheça o seu cliente. Isso é muito importante para garantir que o seu layout vai ser bem feito, tá bom? Dica número 4, você definir a largura para 600 pixels. É um número mágico? Não, não é um número mágico, tá? Mas esse é um tamanho de e-mail que vai caber na tela de todos os provedores de caixas de entrada. E daí, tem alguns provedores, como o Outlook, por exemplo, que exibe o e-mail numa tela lateral à direita da caixa de entrada. Ou seja, fica menos espaço para o seu e-mail real. Então, esse espaço tem aproximadamente 600 pixels, o que vai tornar o seu tamanho mais seguro para o uso em diversas plataformas de e-mail, tá? Então, esse é o motivo e por isso que a gente recomenda este tamanho de 600 pixels. Dica número 5 é você dobrar o tamanho do seu logotipo. Por que isso é super importante? O seu logo é a parte mais importante do teu e-mail, é onde você está comunicando a sua marca para o teu cliente. Então ele tem que estar o mais visível possível. Imagina ali aquelas telas de retina, telas 4K, que tem muito recurso. Então é muito importante que o seu arquivo esteja assim com o dobro do tamanho, tá? Se você tiver outras imagens ali no seu e-mail que sejam importantes, também vale a pena considerar dobrar o tamanho delas, mas não é recomendável você dobrar absolutamente o tamanho de todas elas, porque senão o seu e-mail vai ficar pesado e daí vai demorar para carregar, talvez o seu destinatário vai perder o interesse em seguir abrindo aquele e-mail. Então é muito importante que você
foque no seu logotipo, foque no seu logo, para que isso seja o foco principal do teu e-mail e que isso chame sim a atenção para o teu e-mail. Isso tem que estar muito bem feito, tem que estar muito bem renderizado, muito cristalino para todos os tipos de tela e dispositivos. Dica número 6, aí aqui eu vou até colocar para vocês verem isso daqui na prática. Primeiro disso é você inserir o seu CSS, tá? Não é recomendável que você tenha uma style sheet externa, tá? Por que isso? Porque tem alguns provedores, incluindo Gmail e Yahoo, né? Gmail sendo aí o principal deles, que veem um style sheet externo como uma potencial ameaça à segurança. Então, eles podem bloquear. Então, todo aquele design que vocês construíram, lindo, maravilhoso, todo bem formatado, você usar isso externamente, usar o style sheet externo, pode acabar afetando a entregabilidade do seu e-mail. Então, em vez disso, a gente recomenda que você coloque todos os estilos dentro de uma tag body, tá bom? Então, uma dica aí. Outro ponto é você utilizar o texto alternativo das imagens, tá? Por quê? Se suas imagens não carregarem por algum motivo, vocês... Opa, vou voltar aqui para até deixar. Vocês ainda vão conseguir passar o conteúdo para o cliente de vocês. Pode acontecer da sua imagem não carregar, demorou muito, às vezes a pessoa estava conectada, deixou de conectar. Minimamente, se ela tiver ali um texto alternativo, ela vai saber a que se refere essa imagem. Então, nessa imagenzinha aqui que eu trouxe para vocês, eu estou dizendo que isso daqui é uma foto de turistas posando, é uma foto de turistas posando enquanto estão tocando nos pés da estátua de John Harvard. Então, eu não preciso ver a imagem para saber o que está sendo, que imagem é essa. Então, utilizar os textos alternativos podem ajudar os seus destinatários a entenderem melhor a sua mensagem e com mais facilidade, tá bom? Outro ponto muito, muito, muito importante, usar fontes padrão, tá? Por quê? De novo, alguns ESPs, né, de mercado, Gmail, Yahoo, aceita aí uma grande variedade de fontes. Só que outros, como o Outlook, AOL, não aceitam. Então, tem um conjunto de fontes comum que são instaladas em todos os computadores e sistemas operacionais, como, por exemplo, o Arial, e que a gente recomenda que se você deseja escolher uma fonte comum, que não seja apenas semelhante em estilo, mas que também em largura, altura de linha, tudo isso é muito importante para que você garanta que o seu e-mail está harmonioso, que ele está bem feito para os clientes de vocês, tá? Então, assim, se sua marca tiver, por exemplo, uma fonte mais estreita, que é uma fonte padrão, isso pode prejudicar o alinhamento inteiro do seu e-mail, tá? E daí, porque o SP, né, o Gmail, no caso, por exemplo, o Outlook e o UAL, eles vão automaticamente transformar isso numa fonte padrão. Então, importante que você escolha aí para o seu design, tal, como eu falei, né, a sua marca muito provavelmente vai estar ali numa imagem de um logo, mas o restante do seu texto tenta alinhar com fontes padrões para que facilite a renderização e o layout do seu e-mail e não seja prejudicado dependendo de qual que é o provedor que o seu usuário escolha, tá bom? De novo, se você conhece os seus clientes, você sabe que eles não estão nessas plataformas, é muito mais fácil. Você pode aí trabalhar com uma gama praticamente infinita de fontes. Mas se você não tem essa informação, agora você já sabe, tá? Outro ponto é você utilizar aqui, dica número 9, é você utilizar Media Queries. O que isso significa? Vou mostrar aqui para vocês na prática. As Media Queries são consultas de mídia que vai permitir que você especifique as diferentes opções de estilo dependendo do tipo de tela que o seu e-mail está sendo visualizado, tá? Então, isso significa que vai ajudar você a criar um e-mail mais responsivo para os dispositivos móveis. Então, o cliente vai ter uma experiência variada de acordo com o dispositivo onde ele abre. Se ele abrir num desktop, se ele abrir num celular, se ele abrir num tablet, tudo isso vai mudar porque você tem ali um e-mail responsivo e que vai reagir aí de acordo com o dispositivo do teu cliente. De novo, se você sabe que 80% dos seus consumidores abrem dispositivos móveis, talvez você não tenha tanto que se preocupar com isso.
Mas se você não tem essa informação ou se você tem uma grande variedade aí, é importante que você consiga ter essa flexibilidade de conteúdo para ter a melhor experiência possível para o seu cliente. De novo, tudo isso, o foco principal é que o seu cliente seja bem impactado, para que você tenha esse retorno de 36 vezes o valor investido no seu e-mail. O seu cliente não vai dar atenção para um e-mail que não é bem feito, com um e-mail que não tem um layout legal, que não tem imagens boas, que as imagens não abrem. Ele não vai abrir isso. Então, é muito importante que você tenha um design bem feito para que o seu e-mail, já que é a principal forma da sua empresa se comunicar com seus clientes, é importante que você tenha um design muito bem feito, tá? Então, por isso que o foco aqui hoje é a gente falar sobre design. O Gabriel vai mostrar para vocês na prática como que é isso, como que você consegue montar um design com todos esses conteúdos aqui com todas essas dicas que eu estou trazendo para vocês. Mas, de novo, o foco é o teu cliente, o foco é o retorno do teu investimento, tá bom? Vamos para a última dica aqui, para a gente ir para a parte prática. E essa dica, ela é 10. Ela literalmente é dica 10, mas ela é nota 10 por quê? Você não precisa testar na prática o seu e-mail. O que isso significa? Você não precisa mandar o e-mail para saber que ele não tá bom. Existem ferramentas de mercado que permite você testar o seu design, tá? Uma delas é a Litmus, que é uma ótima ferramenta para você testar o seu e-mail, como que ele vai renderizar em diferentes plataformas. Mas eu trago aqui para vocês, é claro, falando sobre SendGrid. E a gente tem essa funcionalidade que se chama SendGrid Testing Credits, que para os nossos clientes, e convido vocês também para que criem uma conta dentro do SendGrid e conheçam mais sobre a plataforma do SendGrid, para que vocês consigam entender um pouco como que vocês conseguem testar sem prejudicar o conteúdo de vocês. Então, o que tem os Testing Credits, tá? Duas coisas principais que eu começo falando. Vou até arrastar também um pouquinho para cá para que vocês consigam visualizar melhor. Você vai conseguir capturar o conteúdo de spam antes mesmo de ser enviado. Isso mesmo, né? Você vai conseguir saber se seu e-mail tem chance de ir para um spam baseado no teu conteúdo. Por quê? A gente vai testar os links, os botões, as imagens, tudo isso para ver se tem alguma coisa quebrada. Porque se tiver, a chance disso cair no spam é muito grande. Para que você vai correr o risco de mandar cair no spam? Porque caiu no spam, esquece aquele ROI. Esquece que, putz, é o canal principal, mas ninguém está abrindo o seu e-mail, entendeu? Então, tem que cair na caixa de entrada. Caiu na caixa de entrada, sucesso. Então, a gente vai testar isso, ver se essas coisas estão ok para que não caia numa caixa de spam. Além disso, a gente também vai testar a aparência... Opa, fui mais precipitada aqui. A gente vai testar a aparência do seu e-mail para ver se ela tem em uma ampla variedade de dispositivos. Então, vem aquele ponto. Muito embora eu, como SendGrid, consiga te dar as informações dos dispositivos dos seus clientes, você precisa saber como que vai ser isso. Então, você não precisa usar, chama todo mundo da empresa aqui, dispositivo que você tem, vamos mandar para várias pessoas diferentes. Não precisa fazer isso. Dentro dos Testing Credits, você consegue validar como que vai ficar o seu conteúdo em diferentes sistemas operacionais, em diferentes dispositivos. Então, você pode, por exemplo, testar o seu e-mail no desktop de um cliente de desktop, um cliente de um dispositivo móvel, um cliente de um tablet, em um sistema operacional iOS 10.10, em um dispositivo iPhone 13. Você consegue fazer isso, tá? Então, você não precisa ficar testando isso com pessoas da empresa, talvez vocês nem tenham essa ampla variedade de dispositivos, e você consegue testar isso aqui dentro do SendGrid, tá? Então, você vai conseguir detectar problemas inesperados de layout, aquilo que eu comentei, putz, você não sabia que a fonte no Outlook não vai abrir da mesma forma que abre no Gmail, porque você tem uma fonte que ela é um pouco mais estreita, que não tem tanto espaçamento entre as linhas, e você vai conseguir testar isso e ver se seu design está bem feito para todas as plataformas. Então, você vai conseguir testar antes de enviar, antes do seu e-mail chegar aí para o teu cliente final. E, por fim, os 3 últimos pontos que vão ser testados aqui você vai ter, na verdade, uma pontuação desse teu e-mail.
O que que isso significa? No final, a gente vai te dar um score dizendo, olha, tem 90% de chance do seu e-mail passar tudo limpo, tudo maravilhoso, vai chegar nos dispositivos. Então, a gente vai testar spam houses, a gente B2C, B2B, para a gente entender a capacidade de entrega do teu e-mail. Para quê? A gente sabe, se você quer ter um retorno sobre o investimento, você tem que ser muito assertivo. Você tem que ter e-mails validados, né? Você tem que ter um conteúdo bom o suficiente para chegar direto na caixa de entrada, porque senão você vai jogar dinheiro no lixo. E cada disparo de e-mail custa. Então, quanto mais assertiva você for no disparo desde o começo, maior vai ser o seu retorno sobre o investimento. Esse número, antes de 36 vezes o valor investido, ele era antes de 42 vezes o valor investido. É claro que as plataformas vão ficando mais sofisticadas, vai aumentando o preço e também vão entrando coisas que vocês vão fazendo para validar antes de fazer o envio. Então, por exemplo, como a Safety Mails, que permite você validar os e-mails antes de você enviar, antes de você gastar o dinheiro com o disparo, esse tipo de coisa também influencia no retorno que você vai ter, porque você está tentando se prevenir. Por quê? Enviar um e-mail para um e-mail inválido, por exemplo, não afeta só o seu investimento, mas também afeta a sua reputação, né? Então, seria assunto para outro papo desse aqui. Mas isso afeta também a sua reputação, entre várias coisas. Então, garanta, faça a sua parte, garanta que os e-mails são existentes, garanta que o seu e-mail tem um layout legal, que está com design bem feito, para que você consiga chegar na caixa de entrada, porque os seus clientes estão sim esperando serem comunicados através de e-mail, 83% dos clientes querem ser comunicados por e-mail, e você pode ter sim um retorno de 36 vezes o valor investido, quem sabe até mais, se você conseguir fazer uma boa negociação com seus provedores, não é mesmo? Então, quando se trata de design de e-mail, o desenvolvimento é muito importante, tá? Mantenha mais simples, direto possível, tá? Não precisa assim enlouquecer aí com padrões, fluidos e nada mais. Foca em entregar sua mensagem, entregar um conteúdo personalizado, tá? Aqui eu não entrei em tema de personalização, não entrei em tema de quantidade de palavras, quantidade de imagens, o que mais que vocês devem usar, mas são dicas realmente práticas do design ali, como que você consegue construir o e-mail, tá bom? Então, eu agradeço o tempo aqui de vocês. Eu vou deixar agora o tempo para o Gabriel, para que vocês vejam como que é na prática construir esse e-mail com todas essas dicas aqui e conseguirem chegar nas caixas de entrada dos clientes de vocês e ter o melhor retorno sobre o valor investido. Obrigada, pessoal, e bom evento. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bouze, eu sou o desenvolvedor evangelista da Twilio e eu tô aqui hoje para dar algumas dicas de como ter um e-mail marketing bem bacana para sua empresa, para vocês conseguirem enviar e ter mais contatos com o seu cliente. Eu separei uma listinha de algumas dicas que a gente pode ter para isso e eu vou andar um pouco com elas e, claro, vou mostrar na prática também como isso funcionaria no SendGrid, tá bom? Bora lá. Acho que a primeira dica muito importante é conheça o seu cliente. Sabe como ele fala, sabe o que ele gosta de consumir. Eu acho que um ótimo exemplo disso é você ver as timelines, né? Qual newsletter seu cliente assina? Qual é o estilo dela? Né? Eu acho que é bem bacana você tentar trazer esse tipo de conhecimento, de realmente definir um tipo de persona, né? A segunda dica para o seu e-mail já, aí a gente está entrando um pouquinho já na estilização do e-mail, é ter um e-mail onde você tenha só uma coluna, né? Não vai ter muitas colunas, um grid muito extenso, porque o usuário ele não tende a ver, né? Eu acho que hoje o e-mail já virou muito concorrido, então a ideia de você ter realmente só uma coluna para a pessoa prestar atenção fica bem mais fácil. E para isso eu já quero mostrar um pouquinho para vocês dentro do SendGrid aqui, um templatezinho que eu peguei e a gente tentar passar passo a passo dentro do HTML dele para a gente entender como é que ele funciona mesmo, tá? Então aqui já estou dentro do SendGrid, eu estou na parte de templates dinâmicos, aqui do lado, e eu vou criar um template dinâmico. Então, vamos chamar de demo 2 e criá-lo. Ele está sendo criado, ele já foi criado. Vocês vão ver aqui que ele vai nascer sem nada, né? Então ele não tem um template ainda, ele não enviaria nada. Mas ele já tem seu IDzinho aqui, que é como você pode se referir a ele, seja dentro do código ou seja fora também, para tentar usar, enfim, nos seus e-mails dentro da empresa. Então vou adicionar uma versão
E aqui é muito importante. Vão ter dois caminhos que a gente pode fazer. A gente pode usar os templates do SendGrid ou a gente pode ter um blank template. Nesse casinho aqui eu vou colocar um blank. E a segunda pergunta que ele me faz é: você quer ter um design editor, que é basicamente um drag and drop, né? Você vai ver que é bem simples de usar, eu vou passar por ele também, mas nesse caso vamos passar rapidinho só pelo HTML para eu poder mostrar para vocês como funciona a parte do HTML. Aqui ele já vai me dar um exemplo de como que funcionaria, tá? Já com algumas opções aqui de unsubscribe, então é bem legal, acho que todo e-mail tem que ter um unsubscribe caso o usuário não queira, tá mais na sua lista. E deixa eu só copiar meu código aqui para a gente colar aqui. Agora colado, e aí a gente vai ver que a gente tem um código de restaurante já, de um mini e-mail marketing de um restaurante aqui, tá? Bem legal. E aqui vamos reparar que ele só tem uma coluna, né? Então é linear o jeito que você lê, como se fosse um jornal mesmo, né? É bem linear o jeito que você lê o seu e-mail, fica fácil, fica óbvio, e já tem um botãozinho Call to Action aqui. Então a primeira coisa que a pessoa olhar, ela vai falar, nossa, o Call to Action, né? E aí sim ela vai ler o resto do conteúdo. A próxima coisa muito interessante é, tente usar quanto mais tabela no HTML possível. Porque o que acontece? Alguns provedores de e-mail não aceitam divs. Divs, para quem não conhece, é uma tag bem clássica do HTML que a gente usa para quase tudo. Mas ele tem uma estrutura semântica de verdade e a maioria dos provedores de e-mail aceitam div, mas tem alguns bem específicos que não aceitam. Então é bem importante na hora que você estiver desenvolvendo, você também saber disso para não chegar no ótimo momento e ter uma surpresa, né? Outra coisa muito importante, coloque sempre o seu width, né, a sua largura máxima, para 600, porque é o padrão do e-mail, tá? É muito importante isso, porque senão ele vai sair para fora do e-mail, né, se ele ficar maior do que 600, e vai começar a quebrar em alguns provedores, vai pular linha com coisa que não era. Então vocês podem ver aqui que o e-mail está bem formatadinho, tá? Nesse caso aqui, ele está bem bonitinho, mas se ele tivesse maior, é bem provável que se ele for para certo provedor que não aceita ele maior, ele vai quebrar. Então essa palavra aqui vai para baixo, e aí nosso e-mail já vai começar a perder forma, vai ficar com a cara de spam ali, né? Massa. Uma dica bem legal também é sempre tentar dobrar o tamanho do seu logo. Um ponto muito interessante é que as telas novas em 4K com resoluções muito grandes, hoje em dia elas tendem a deixar seu logo já menor, porque como elas têm muito mais pixels, elas acabam achatando as coisas. Então acho que é sempre bom você tentar colocar o logo da sua marca um pouquinho maior, né? Seja precavido nesse sentido, e é sempre interessante você ter sua marca mais em evidência o possível dentro do seu e-mail, certo? Outra coisa muito legal também, sempre mantenha seu CSS inline, que a gente chama, que é o CSS dentro do próprio código, tá? O que pode acontecer? Existem provedores de e-mail que aceitam algum serviço externo para você pegar o seu CSS, mas existem alguns que vão bloquear. Então nesse caso aqui, por exemplo, se o provedor bloquear meu CSS que estivesse fora, o meu código ia aparecer assim. Deixa eu ver se eu salvo aqui. Ele não mudou ainda, acho que ele está entendendo como CSS ainda. Tem mais coisa aqui, deixa eu tirar o resto do meu CSS para dar um exemplo. Aqui. Então vocês podem ver que o meu e-mail ele tá meio estranho, ele tá com uma carinha de web bem no comecinho dela, né? Onde as coisas não estão bem formatadas. Então é muito interessante que você sempre mantenha o seu CSS dentro do próprio arquivo do HTML. Como você já escreveu direto, envia direto no HTML, tá bom? Outra coisa muito interessante para se lembrar, e eu acho que essa é uma dica muito importante para a web como geral. Sempre que você tiver uma imagem, adiciona uma tagzinha out nela. Vamos ver no exemplo aqui. Então eu vou dentro da minha tag HTML, aqui, image, aqui, nesse caso não tem. Então o que acontece com essa imagem aqui? Eu botei uma rota que não existe para ela, tá? Então nesse caso ela tá sem uma descrição. Se eu colocar um texto de descrição aqui, ela já... desculpa, era aqui de cima. Ela consegue... Beleza, não consegui carregar a imagem. Mas pelo menos eu tenho uma descrição. Então eu vou adicionar essa descrição aqui
para que o usuário saiba do que se trata. Então desse jeito não fica perdido, não parece só que quebrou a imagem, né? Então é bem legal da gente sempre ter o out também. E lembrando que em termos de acessibilidade, a tag out também é muito importante para que as pessoas consigam ler, enfim, no leitor de tela, certo? Uma outra coisa muito legal é use sempre uma fonte padrão, né? E eu acho que isso é como design em geral. Quem é designer ele já conhece um pouco dessa tese, mas é importante que seu usuário seja acostumado com sua marca, né? Então existem muitas marcas hoje em dia que só de olhar a fonte você já sabe qual que é, enfim, a empresa que está fazendo isso. E isso acontece muito. Pode parecer um pouco clichê, mas acontece muito. Então tente sempre manter uma fonte padrão, certo? Outra coisa que é muito legal, lembre-se que quando você está desenvolvendo um HTML, como geral, tá? Não só para e-mail, mas também para web, existem muitos tamanhos de tela, né? Então eu posso ter essa tela aqui que vocês estão vendo, mas ao mesmo tempo, se eu vier no meu F12 aqui, eu posso ir para um celular, né? E como que vai se comportar? Como que vai se comportar o seu e-mail quando estiver no celular? Ele vai quebrar? Ele vai ficar pequeno? Vai ficar, enfim, grande? Então vocês podem ver aqui, por exemplo, que meu e-mail ele muda um pouquinho. Ele é encolhido, né? Existem tags que fazem isso dentro do nosso próprio HTML. Então vocês podem ver aqui que a gente pode usar esse @media only screen e aí você seta um parâmetrozinho para qual tamanho de tela vai se comportar de certo jeito. Isso é muito importante e muita gente esquece também. E aconteceria aquele mesmo problema que a gente tinha citado antes, que é, eu encolhi minha tela, meu e-mail quebrou. E aí fica meio chato, o cara de spam, a pessoa não vai olhar e não vai engajar tanto quanto você gostaria, tá bom? E para terminar, teste como funciona seu e-mail em diferentes providers. Então, manda um e-mail para o Gmail, manda um e-mail para o Yahoo, manda um e-mail para o Hotmail, testa como é que vai aparecer lá. Porque às vezes você está perdendo alguma coisinha ou você colocou uma tag que ele não aceita que vai dificultar seu usuário a ler, né? Então é bem legal que você também teste. E para a gente finalizar, eu mostrei um pouquinho de como é que funciona o próprio HTML dentro do SendGrid. E agora eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona o editor de código, de design mesmo, só drag and drop. Então a gente volta aqui, eu vou só não salvar, eu vou criar um novo teste drag and drop. Eu vou criar esse template dinâmico, abrir aqui, adicionar uma versão, e aqui eu vou usar um SendGrid template mesmo, só para a gente ver como é que funciona. E eu vou dentro do Design Editor. Ele vai abrir, ele vai carregar as coisas para mim. E legal, aqui a gente já tem a nossa carinha, tá? Então esse aqui é um template do próprio SendGrid, que ele já gera automaticamente para você testar, ou até mesmo para você usar, quem sabe. E aqui ele fica bem claro como que você pode fazer para arrastar as coisas, né? Eu posso colocar uma imagem dentro da URL, vindo no texto aqui eu posso diminuir o tamanho dele. Deixa eu selecionar ele aqui. Então vocês podem ver que eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso trocar a cor desse botão, né? O que estamos fazendo. Eu posso puxar uma coluna para cima. Então se eu quiser puxar uma coluna para cima aqui eu consigo. Isso. Então ele simplifica muito como você faz para fazer o design. E aqui ele já também dá, cara, coisas de coluna, como é que você pode setar as colunas. É bem legal. Você pode ver que eu cliquei 3 aqui, ele já vai colocar 3 colunas para mim. É bem simples e ele facilita muito o desenvolvimento porque ele já pensa nessas dicas que eu te dei agora, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção, foi um prazer falar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.